Boa noite a todos e todas. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui juntos com o projeto Compartilhando a Minha Prática. Para quem não me conhece, eu sou Adneide Nolasco, moro em Recife, sou baiana, mas já me pernambucanei, que eu estou aqui há mais de 4 décadas. Além de sou psicóloga, psicoterapeuta de MDR, supervisora, facilitadora e organizadora dos cursos de formação em MDR. Um prazer muito grande estar com vocês nessa noite em mais essa edição do nosso projeto Compartilhando a Minha Prática. Esse projeto nasceu lá no nosso grupo de supervisão, onde algumas colegas, né, se candidataram, se voluntariaram para apresentar um tema, e uma vez por mês, sempre na última quinta do mês, nós estamos aqui para ouvir essa colega compartilhar a sua experiência conosco, geralmente trazendo um caso e nos contando como foi que ela lidou com esse caso, os resultados, um pouco da história do caso. Tá? Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas, e eu gostaria que Tânia Baroni, nossa convidada especial de hoje, pudesse trazer os seus cumprimentos e, ao mesmo tempo, se apresentar. Quem é você? De onde falas? Nos conta. Bom, eu sou de São Paulo, eu sou psicóloga, eu tenho uma caminhada na psicologia, mais na área da Gestalt, transpessoal, e vim entrar para essa abordagem do MDR, agora já mais velha, e fiquei deslumbrada com a abordagem, porque realmente, durante a minha prática, eu acho que as outras abordagens, elas podem nos levar para lugares muito importantes, mas sempre tem um ponto que não dá para ir, quando eu tenho trauma, né? Então, eu comecei a ficar um pouco, assim, um pouco desiludida com o trabalho, porque eu não conseguia, muitas vezes, atingir um lugar que o paciente pudesse realmente dar a volta por cima. E quando eu conheci o MDR, foi assim uma descoberta, um divisor de águas. Faz pouco tempo que eu estou nessa caminhada. Então, mas eu já vejo assim maravilhas no trabalho. Realmente, eu acho que completa totalmente a caminhada, tanto do paciente quanto do terapeuta. Pois é, né, Tânia? E a cada sessão que a gente termina, a gente vê a satisfação do paciente, né? Cadê aquela imagem perturbadora? Cadê aquele sentimento ruim? Cadê aquela emoção? Né? Eu estou bem. Eu faço isso há 15 anos e eu ainda me surpreendo com o que eu vejo na minha frente. E aproveitando que Rubens está aqui, né, Rubens e Mícia, nós estamos agora, gente, com um projeto que a gente está chamando de MDR e Família. Nós estamos atendendo uma família com 5 membros, todos adultos, e 5 terapeutas. Né? Rubens, Mícia, outras colegas estão conosco, que tem sido assim fantástico, e nós estaremos compartilhando isso com vocês, provavelmente, na quarta jornada só para MDRista. Então, aguardem que a gente tem coisa legal para contar para vocês lá, mais para frente eu dou maiores detalhes. Mas, Tânia, você escolheu um caso para compartilhar com a gente hoje à noite, Sim, certo? certo. E o tema da tua apresentação hoje é MDR e cirurgia bariátrica, corpo se, abre aspas, desfazendo. Sim. Vocês vão entender mais para frente o porquê desse título, certo? Por que esse se desfazendo está aí entre aspas. Mas nos fala primeiro, Tânia, assim, o que te levou a escolher esse caso, esse tema para compartilhar com a gente hoje à noite? Então, Adneide, é um pouco o que eu estava falando com relação às descobertas que o MDR foi me trazendo. Porque eu de verdade percebi com esse caso, foi um dos primeiros que eu atendi, e como é que funciona o cérebro, né? As conexões que ele faz, e qual é o papel do terapeuta. Porque esse caso era mais ou menos assim, como um filme de suspense que a gente não sabe onde vai dar. Então, você realmente está de observador e acompanhante, mas as conexões que o cérebro faz, as relações, a gente não imagina onde vai dar. Para mim, esse foi um caso assim que
me mostrou claramente isso. Uhum. E essa história de a gente não sabe onde vai dar, né? Geralmente, quando eu dou supervisão, eu digo assim, gente, deixe com o cérebro do paciente que ele sabe o caminho. Exatamente. E aí eu me lembro muito de David Grant, Tânia, quando ele fala assim, aquela metáfora do cometa, né? O paciente é o cometa e nós estamos aonde? Agarrados na cauda do cometa. Então, deixa aí que a gente vai com o paciente, né? Lógico, conduzindo a sessão, sabendo o que está fazendo, né? Cada fase do protocolo, mas realmente o cérebro do paciente é fantástico. O que te levou a escolher esse título? MDR, cirurgia bariátrica, um corpo se, abre aspas, já disse, se desfazendo, fecha aspas. Porque essa foi a queixa da paciente. Ela fez uma bariátrica e ela veio com a queixa de quando ela se olhava no espelho, ela via o corpo dela se desfazendo. E ela ficava horrorizada. E investigando mais, aprofundando, ela estava associando esse corpo se desfazendo com a morte. Uhum. E ela não conseguia mais se tocar, não conseguia mais deixar o marido tocá-la, e ela tinha um casamento ótimo. Eu a conhecia, ela trabalhou para mim durante um período. Então, ela era uma pessoa assim, muito agradável, muito carinhosa. Ela era uma pessoa realmente bastante interessante. E quando ela me procurou, e ela pedindo ajuda, e ela falou que ela não conseguia se olhar no espelho, daí realmente eu percebi que tinha alguma coisa que não era só a cirurgia que tinha causado isso. Tu lembra quantos quilos ela tinha antes da cirurgia, Tânia? Ela perdeu uns 60 quilos. Tá. Bastante. A gente pode pensar, gente, numa distorção da imagem, só que não estamos falando de uma adolescente, teria isso uma dissociação. Vamos ouvir, Tânia nos contar essa história. Fala mais um pouco sobre essa moça. Conta mais um pouco para nós da história dela. Então, ela tinha, na época, 30 anos, né, casada, e ela já tinha um filho, e ela veio de uma família onde era bastante disfuncional em termos de agressividade e de violência. A mãe era muito violenta, muito agressiva, e o pai, ele bebia, mas ele não era agressivo fisicamente, mas ele era agressivo nas palavras. E ele era cozinheiro, então ele trabalhava à noite. Então, quando ele chegava em casa, à noite, ele bebia e ia dormir, ficava quieto. Mas o que acontecia era que, nas folgas dele, ele gostava de dar festa e convidava as pessoas, aí ele bebia muito. E a mãe ficava muito nervosa. Então, era assim, um ambiente de total agressividade, de gritos e de... Então, ela trazia um trauma com relação a isso, né? De que ela não tinha paz, ela tinha medo de ficar em casa, eram 3 filhas, e ela desde cedo... Bom, isso é uma parte. Outra coisa, desde cedo, desde menina, ela foi gordinha, e ela nasceu com 6 quilos, porque a mãe era diabética. Então, já começou... A história da obesidade já começou desde cedo. E aí ela sofria bullying da escola, das irmãs, até da mãe ela sofria bullying. Então ela tinha aqueles apelidos de dragão, Bruce Lee, e ela tinha ainda um cabelo crespinho, na época que ela era criança, porque depois, quando eu a conheci, ela era uma moça bonita, cuidada, sempre maquiada, com cabelo liso, mas ela teve uma infância onde ela foi muito discriminada como uma pessoa gorda e feia. E ela, com 9 anos de idade, ela já vivia essas situações de estresse e de violência na família. A gente já pode pensar em um corpo que já vinha de lá sofrido, né? Agredido. Agredido e desqualificado. Mesmo assim, ela conseguiu fazer uma vida, casou, o marido dela era um bom homem, ela conseguiu. Mas, quando ela fez essa cirurgia, que ela se olhou e se viu desintegrando, como ela falava, disparou o alvo, que é o alvo principal da infância dela. Que,
conto essa cena. Só um pouquinho, espera aí só um pouquinho. Ela veio para você não para fazer uma terapia abrangente, ela veio focada nessa queixa, né? Isso, nessa queixa. O MDR também, pessoal, ele tem essa possibilidade, tá? A pessoa pode vir para trabalhar, né, várias questões da sua vida, e eu me lembrei agora daquela analogia de Ana Gomes, né? Ana Gomes é uma MDRista maravilhosa que trabalha com crianças. Ela disse que o paciente pode vir para limpar só a mesa, para limpar a mesa e o quarto, ou para limpar a casa toda. Limpar só a mesa seria cuidar, por exemplo, da criança que está com enurese noturna. Limpar a mesa e o quarto seria olhar para essa criança e para os pais que estão se separando. Limpar a casa toda é cuidar das queixas que envolvem essa criança e essa família. No caso da tua paciente, ela veio para limpar só essa mesa, que é essa história do corpo se desfazendo dessa imagem distorcida frente ao espelho, não é isso? Ela veio com essa queixa específica. Tá. Qual foi a tua proposta de trabalho, Tânia, para esse caso? Eu propus a ela focalizar esse alvo, né, foi um trabalho social, ela não pagou, e eu propus a ela de trabalhar esse alvo, e propus 8 sessões, e depois, se fosse necessário, a gente faria mais, né? Se ela se abrisse, mas ela não se abriu, ela trabalhou esse alvo, solucionou isso, aí ela não quis mexer mais, porque ela teria muitas coisas para trabalhar, ela não quis. É bem um exemplo, né, da psicoterapia, como eu já falei, de MDR, focada na queixa, né? Isso. Enfim, nos descrevas uma das sessões assim mais, né? A gente trabalha com MDR e sabe que tem sessões que são assim belíssimas. Nos descreva uma que você achou mais interessante. Eu acho que essa que eu vou te falar, que eu vou contar para vocês, é que desvendou o crime, sabe? Entre aspas, assim. É que desvendou toda essa... Porque eu fiquei na dúvida se eu começava a trabalhar pela queixa, né, pelo presente, ou se eu trabalhava os alvos que eu levantei da família. E aí eu optei por trabalhar um alvo, que foi uma cena que ela conta que o pai deu uma festa, como ele sempre fazia, e quando ele levou os convidados, foi acompanhar até a porta, tinha uma escada muito grande na casa. E quando ele estava descendo essa escada, ele estava bêbado, ele escorregou, caiu, bateu a cabeça e ficou todo ensanguentado e machucado. E a mãe, com muita raiva, gritava: é para morrer mesmo, morreu, que bom. E aí foi aquela cena, e ela, com 9 anos de idade, entrou em pânico. E ela ficou com muito medo que o pai tivesse morrido. Ela achou que o pai tinha morrido, aí ela puxou assim o pai pelos pés, e o pai começou a tremer, e aí ela falou assim: é igual a minha barriga treme. Aí a gente começou a trabalhar, a reprocessar, e ela começou a fazer essa associação do pai machucado, sangrando, com a barriga recortada que ela via e machucada que ela Oi, via. meu filho. Na verdade, você está aí, Adneide? Sim, Estônia, estou te ouvindo, estava só fechando aqui. Na verdade, a barriga dela não estava machucada nem recortada, mas era assim que ela via. E aí ela achou que o pai tinha morrido. Então ela ficou de mãos dadas com o pai a noite toda, até que ele foi voltando e ela percebeu que ele não tinha morrido. E aí é que foi essa ligação que ela fez, né? O cérebro dela fez essa ligação do corpo se desfazendo e da morte com a morte do pai, que ela fantasiou que ele tinha morrido. Interessante, né? Para quem está nos ouvindo que não conhece o QMDR, a gente trabalha sempre a partir desse evento-chave, que é aquele fato que lá atrás desencadeou as emoções, os comportamentos e as crenças de hoje, né? Bem interessante. Tânia, os resultados desse trabalho, como é que foi o retorno dessa moça, enfim. Então, foi muito maravilhoso, porque depois dessa sessão, que eu acho que foi mesmo o evento-chave, ela começou a se tocar. Então, ela começou a se tocar, ela permitiu que o marido voltasse a tocá-la, e ela, enquanto ela se preparava, porque ela ia fazer uma plástica, né? Mas ela estava agora
conseguindo se ver, conseguindo se olhar, voltou a se arrumar, porque ela tinha abandonado toda a vaidade. Então, ela teve assim um resultado muito positivo. Mas só para completar, depois desse reprocessamento, eu continuei mais alguns reprocessamentos e ela começou a trazer imagens positivas. Isso foi interessante. Então, ela começou a trazer cenas da infância, ela e as irmãs alegres, brincando, quando a mãe saía, porque a mãe era uma pessoa que era muito tóxica. Então, ela também começou a trazer outras cenas que ela não trazia antes. Delas brincando, dançando e trabalhando em casa, mas assim, num lúdico, se divertindo. Então, ela começou a trazer coisas positivas também. Porque aí quando o cérebro reprocessa a dor, né, minha gente, aí é possível entrar com o que eu chamo de perfumaria, que é a fase 5 do protocolo clássico da doutora Francine Shapiro, a criadora dessa abordagem. Né? Depois que a gente faz aquela faxina que limpa a casa, vamos entrar agora com o bom ar, com o cheirinho, com as flores, né? Que é exatamente isso que a Tânia está falando, dela começar a trazer as lembranças, as crenças, as coisas positivas. É muito lindo esse processo. Tânia, quantas sessões ao todo? Foram umas 9 sessões. E de reprocessamento mesmo, porque temos toda uma fase pré e pós, né, o reprocessamento. Quantas sessões de reprocessamento, mais ou menos? Espera aí, deixa eu pensar. Umas 6 sessões de reprocessamento. Tá. Tânia, se você não tivesse feito o trabalho com essa moça, né, só relembrando o trabalho social, né, você não cobrou nada por esse trabalho, nós também temos os projetos que acolhem as pessoas que não podem pagar por uma psicoterapia de MDR. O que tu acha que teria acontecido com ela? Me deu vontade de saber isso agora. Eu tenho a impressão que ela estava começando uma depressão. Eu tenho a impressão que ela realmente cairia numa depressão profunda. E ela tinha, apesar desse histórico dela, difícil, e de uma família muito disfuncional, ela conseguiu construir uma família bacana, ela tinha 2 filhos, então ela teria talvez perdido essa possibilidade de ter uma vida mais saudável, de ter uma vida com mais alegrias. Ela não teria conseguido. Uma coisa que Jacó Levi Moreno dizia, o pai do psicodrama, eu concordo plenamente com ele, né, é quanto quem adoece não é a gente, mas as nossas relações. Então, quem está doente é a relação marido e mulher, é a relação pai e filho, né, a relação sócios. Lógico que a gente sabe, né, com o estudo de traumas que todos nós temos, que isso vem dos nossos eventos-chave, das nossas histórias de vida. Mas eu fico pensando se essa moça não faz esse trabalho, se entra nesse processo de depressão, o quanto essas relações dos papéis dela, né, papel de esposa, papel de mãe, estariam também comprometidas e provavelmente gerando traumas, né, em outras pessoas. E profissional também, porque ela era secretária e ela era uma pessoa que ela gostava, ela tinha relação com os pacientes, ela trabalhava na clínica que eu atendia, ela tinha um social muito agradável. Né? E ela gostava disso, então ela foi perdendo todas essas coisas boas que ela mesma construiu. Que bom que você conseguiu ter esse olhar para ela, né? Acudi-la com essa ferramenta fantástica que nós temos, chamada MDR, e ter um desfecho tão favorável na história, né? Do seu coração para o nosso coração, o que é que você aprendeu com essa história e que lição você traz para nós? Olha, o que eu aprendi é que a gente não sabe nada. De uma coisa eu sei, nada sei. Nada sei. E que toda aquele lugar que o psicólogo muitas vezes se coloca, né, que é das abordagens mais interpretativas, tal, que nada disso é verdadeiro. O verdadeiro mesmo é aquilo que o paciente sabe de si, e ele sabe. Se a gente der chance dele poder se revelar, ele vai se revelar. Pois é, eu aprendi isso. Eu até costumo dizer também na supervisão, às vezes, isso. Quando você tiver em dúvida de alguma coisa, pergunte ao paciente. O que é que tu acha? Tu acha que é assim ou tu acha que é assim? Ele diz na hora. Ele diz na hora, é impressionante. O poder maravilhoso, né, que o nosso cérebro tem
para encontrar saídas muitas vezes. Ok, Tânia, estou muito feliz de você ter compartilhado essa história com a gente, tá? Eu Muito que obrigada. agradeço. Nos incentiva, nos estimula, né, a continuar, a nos motivar, né, e saber que, de repente, veio só para trabalhar uma queixa, teve um desfecho tão legal desse. E eu queria abrir para os colegas, se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, compartilhar alguma coisa conosco e com Tânia, alguma coisa para dizer para a Tânia. Enfim. Eu só queria colocar para a Tânia essa colocação que ela fez agora, né, de que o EMDR ele nos ensina que nós não somos o dono da verdade. Quem tem a verdade é o próprio paciente. E isso faz a gente tirar aquela, eu não digo máscara, mas tirar aquela ideia, né? Que nós mais antigos na psicologia, que a gente tinha, né? Nós tínhamos essa ideia que a gente conduzia o paciente. Isso. E, na verdade, o EMDR vem para mostrar exatamente o contrário. A gente tem que ir agarradinho ali na cauda do cometa, né, Adneide? Agarradinho ali, né? Então, é uma prática bem diferente e que exige a humildade do Sim. terapeuta em reconhecer isso, Sim. não é? Eu acho que esse é o grande ganho, né? Isso, exatamente. Né? Enfim, é isso que eu queria falar. Eu achei importante Obrigada. falar. Mais alguém quer dar algum feedback para a Tânia? Quem está chegando agora, né, a gente vai deixar gravado, né, provavelmente vai estar lá no meu Instagram, Adneide Nolasco, e vocês podem assistir depois o material completo, certo? Bom, se não, queria agradecer a presença de todos. Oi, a Liana. Liana, querida, boa noite. Abre seu... Sim. Oi, boa noite. Eu só queria parabenizar, né, a Tânia por esse caso tão maravilhoso, né? E, Tânia, eu queria dizer também, assim, o quanto que, para dizer para todas, né, assim, e todos, quanto que nós psicólogos, né, trabalhando nessa nossa atuação, né, o quanto que a gente tem que estar atento o tempo todo, né, a fala, as expressões, né, do cliente. Porque você vê só, ela foi falar de uma coisa que era a barriga do pai tremendo, né? E ela falou assim, é igual a minha barriga que treme, né? Então, a sua capacidade, sabe, Tânia, de ligar fazer esse link é fantástico, né? É muita experiência para a pessoa realmente, na hora, ter esse insight, né? Né? Do que está acontecendo com ela, o que ela coloca. Então, eu achei assim, fabuloso, de uma competência muito grande, viu, Tânia? Parabéns. Obrigada. Você sabe que quando eu falo assim, que o psicólogo não sabe nada, né, que ele tem só que seguir o cliente, mas o que eu acho que a gente precisa fazer é estar muito presente e estar muito atento. Sim. Porque aí você consegue seguir a trilha, porque para mim é um filme de suspense, MDR. Você nunca sabe como que vai acabar. Qual a próxima cena? Qual a próxima cena? Mas eu acho que a competência é exatamente isso, né? Você saber como, em que momento você vai utilizar o seu conhecimento, né? Quando a gente fala com uma pessoa competente em determinada área, a gente fala pelo desempenho que ela apresenta, os resultados que ela apresenta, né? E esses resultados, eles só vêm, na verdade, quando ela pega aquele arsenal de conhecimento que ela tem e vai lá e cata, esse aqui, ó, é esse que está me explicando esse fenômeno. Então, eu acho assim que, parabéns, Tânia, fiquei bem impressionada com a sua atuação. Obrigada. Muito bom, muito bom. Mas alguém me chamou também a atenção, Eliana, quando ela falou assim, que ela achou que o pai tinha morrido lá com 9 anos, ficou segurando a mão desse pai, né, esse corpo morto,
né, para aquela menina de 9, e agora, diante do espelho, o corpo dela também está meio que morrendo, porque se o corpo se desfaz, é morte, né? Essas conexões que o cérebro da menina fez e que disparou agora no cérebro da adulta vivendo essa situação com o próprio corpo, né? O pessoal de psicologia, terapia corporal deve estar aí assim achando o máximo, né? Enfim, realmente é fantástico. E o tempo todo, né, Francine Shapiro mostra o quanto é importante trabalhar esse corpo, onde estão registrados todos os traumas, né, que nós tivemos em vários aspectos. Muito legal. Mais alguém? Se não, vou fazer 1 minuto de comercial aqui para poder a gente encerrar, tá? Das nossas atividades. Só lembrando que o Compartilhando a Minha Prática, ele vai acontecer durante todo esse ano, sempre nas quintas-feiras, na última quinta-feira do mês. Nós já temos as colegas agendadas para abril, maio, junho e julho. Tá? Vamos ver agora as que virão no próximo no segundo semestre. No dia 25 de julho, não sei se é 25, mas na última quinta de abril, julho não, na última quinta de abril, quem vai estar conosco é a nossa colega do Rio, Roseli Penha, falando sobre o trabalho que ela faz com mulheres vítimas de abuso emocional. Uma experiência fantástica também para estarmos aqui ouvindo a nossa colega. Mais para frente eu coloco todos os detalhes, tá, das informações para vocês já irem se agendando. Mas reservem sempre a última quinta-feira de cada mês. Tá? Eu queria também já anunciar para vocês a 6ª jornada só para MDRistas, que vai acontecer no dia 6 de maio. Gente, modéstia à parte, a programação está maravilhosa. O tema da jornada vai ser Reflexões, Vida e MDR. Dessa vez nós não vamos falar muito de técnica, vamos falar de vida. E tem uma pessoa que está aqui conosco, que vai ser um dos nossos palestrantes, Rafael, eu não sei se o sobrenome dele pronuncia Cuibida, mas escreve assim. Ele é um colega psicoterapeuta de MDR, que tem uma deficiência visual, e ele vai contar para a gente, na jornada, essa história. Como é que a gente faz o protocolo clássico de Francine Shapiro, sendo deficiente visual? Não percam. Vai estar com a gente Esli Carvalho, vai estar com a gente Marre, lá da Austrália. O professor Lorenzo de Belo Horizonte também vai estar conosco. Nós vamos compartilhar o projeto que estamos fazendo com a família MDR. Vai ter um momento de supervisão e, como sempre, eu encerro o dia com a aplicação de uma sessão de demonstração que o grupo escolhe qual tema a ser trabalhado nessa sessão. Tá? Se não me engano, são esses os temas. Se tiver mais algum, depois eu vou também trazer para vocês com bastante detalhe. Ah, tem um maravilhoso. Uma colega de Angola vai nos trazer uma experiência fantástica com uma criança em um hospital em Angola. O tema dela eu estou chamando de os ecos do MDR em Angola. Então, não percam, que realmente vai ser muito bom esse sábado, 6 de maio. Certo? Nesse final de semana agora, nós vamos ter o Práticas Clínicas, todos já estão sabendo, mas vou pedir a Lara que coloque o link aí no chat, pode ser que alguém ainda não fez e dê tempo de se inscrever ainda. Vai ser sábado à noite e domingo pela manhã. Nesse curso eu ensino entrelaçamentos cognitivos criativos e protocolos de recurso. Termino amanhã do domingo com a aplicação do protocolo do perdão. E cada vez que aplica esse protocolo, como eu disse, cada pose é um flash, e cada vez que eu aplico, é uma coisa impressionante que acontece no protocolo do perdão. Ok, gente? E, para terminar, eu não poderia deixar de falar do nosso sonho que se transformou em realidade, que é o nosso livro MDR Novo Alcance, o que o MDR pode fazer por você. Daqueles encontros que nós organizamos, Encontro Nordeste do MDR, o 5º, 19 trabalhos, se transformou nesse livro e também está fantástico. Está aí também o link para quem tiver interesse. Agradeço muito a vocês por todo o apoio, toda a presença, e vamos continuar caminhando juntos, porque nós temos muito o que fazer, tá? Principalmente nesses projetos sociais, como Tânia hoje, que atendeu essa cliente, né? Num projeto, uma atitude social, né? Nós temos o projeto Um Outro Ajudou, temos o projeto Vida, enfim. Eu costumo dizer que ninguém que chega até nós deixa de fazer uma psicoterapia de MDR porque não tem dinheiro. Ninguém. Todos são acolhidos, todos são atendidos, e vocês são
as corresponsáveis para isso acontecer. Minha gratidão imensa a vocês que têm caminhado comigo nesses projetos, em todas essas questões, essas causas maravilhosas. Tânia, querida, mais uma vez. Tânia, por favor, coloca teu contato aí no chat. Pode ser que alguém tenha um caso parecido para encaminhar para você, pode ser que alguém queira conversar com você alguma coisa, coloca aí teu contato, tá? E, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, seu cuidado em compartilhar conosco essa história tão linda. Todas as histórias têm a devida autorização dos pacientes, tá, gente? Para a gente trazer para cá. Elas sabem que a gente vai trazer, elas autorizam, e a coisa realmente funciona. Muito obrigada para todo mundo. Beijo no coração. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Boa noite a todos e até a última quinta de abril para mais um Compartilhando a Minha Prática. Boa noite. Até sábado, Atineide. Até sábado em práticas clínicas. Boa noite. Obrigada, Boa Tânia. noite, gente. Obrigada, Dineide. Obrigada, Tânia. Obrigada a vocês por terem vindo. Tchau.